Olá, querido aluno, querida aluna do curso de Matemática do Instituto Federal do Maranhão, na modalidade em EAD. Nós chegamos na nossa última videoaula. Nesse momento, nós vamos fazer uma retomada dos principais conteúdos que nós estudamos até aqui. É um momento extremamente significativo, até para a gente rememorar algumas coisas que nós estudamos. Pode servir também para dirimir algumas dúvidas dessa etapa tão importante que é o estágio supervisionado. Então, na primeira unidade, nós estudamos um pouco sobre a questão da historicidade e das questões políticas que envolvem o estágio supervisionado, como um campo importantíssimo da formação do professor, na formação das profissões no geral, e em especial do professor. Esse momento ele passou por sucessivas fases, daí a importância de compreender a sua história, até para que a gente entenda o conceito de estágio supervisionado e suas implicações na prática pedagógica, De onde foi que veio esses conceitos que nós estudamos hoje? Se muita coisa se modificou, é justamente em decorrência da própria historicidade, que vai mudando, que vai modificando as coisas. Além do mais, nós estudamos também a questão das diferentes concepções de estágio supervisionado e também a legislação de estágio supervisionado desenvolvida no Brasil, porque nós temos uma legislação que ampara os campos de estágio, os profissionais que acompanham e também o aluno estagiário, Isso é muito importante. Na unidade 2, nós já tratamos de uma parte mais, vamos dizer assim, pedagógica do estágio supervisionado, mostrando o que ele é, como que ele se constitui na formação docente. Estudamos também sobre a prática docente, vimos a prática como uma imitação de modelos, em que a gente vai para a escola simplesmente para reproduzir modelos que nós já conhecemos, que nós já executamos. Estudamos também a prática como instrumentalização da técnica, e vimos a problemática de ver a prática só como algo técnico, algo que você vai para preencher ficha, transformando a prática pedagógica numa questão burocrática. Vimos automaticamente as implicações de cada um desses modelos na formação docente, no impacto, de certa forma, negativo que elas impactam. Prosseguindo, nós vimos a questão teoria e prática, qual o entendimento que a gente tem a respeito disso, sobretudo para que a gente não visse teoria e prática como duas coisas separadas, diferentes, divergentes, na realidade uma reclama a outra. Depois nós tratamos justamente disso, de superar essa divisão teoria e prática. Essa divisão ela nunca deveria ter existido, porque na realidade eles são coisas imbricadas, como eu já citei. Depois nós estudamos um pouquinho da proposta do Zabala, quando se trata dos conteúdos do currículo e da avaliação. Na unidade 3, nós já entramos dentro, especificamente da especificidade do trabalho docente, com a questão do planejamento, a produção de microaulas e de uma etapa muito importante, que é o relatório de estágio supervisionado, que é o momento de dar uma devolutiva das nossas reflexões no campo de estágio. E aí nós estudamos sobre o planejamento, a organização do plano de aula, que é um instrumento necessário, é uma luz para nortear a nossa prática pedagógica, é um caminho que a gente pode seguir. Vimos também sobre a questão dos roteiros de observação, os critérios de avaliação do estágio, que atividades a gente desenvolve no estágio, o registro das atividades desenvolvidas, o próprio relatório e a questão da apresentação e da socialização do relatório de estágio, que também é muito relevante, da gente ouvir o aluno estagiário, certo? Bem,
Então, na unidade 1, como eu já citei, nós estudamos basicamente a história, as questões políticas, a legislação do estágio. Então, para que a gente compreenda como é que nós chegamos nessa formatação de estágios supervisionados, a gente precisa entender a sua história, as suas concepções, as concepções que foram sendo formuladas, que foram sendo desenvolvidas ao longo do tempo, que vão ser elementos muito importantes para a discussão dessa relação teoria e prática, né, que vai ser algo que a gente estudou muito lá na unidade 2. Né? Então, a questão do estágio supervisionado, há um amparo legal, ele não é solto, existe um amparo legal, a própria Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, ela sendo responsável por trazer inúmeras modificações à educação no Brasil, né, ela vai tratar dessas questões, ela vai pontuar, mesmo que às vezes de uma forma genérica, mas ela vai tentar, né, recobrir todos esses aspectos e automaticamente o estágio está ali imbricado. Né? A gente tem que levar em consideração toda essa legislação. Além do mais, né, nós vimos também o conceito de estágio supervisionado e as suas implicações com a prática. Né? Então, de acordo com documentos normativos do Ministério da Educação, o estágio é visto como ato educativo escolar supervisionado. Né? Veja a importância da execução desse momento. Né? É um espaço educativo. Embora a gente esteja exercendo a docência ali, mas isso não quer dizer que a gente também não esteja aprendendo. Muito pelo contrário. A gente, às vezes, muito mais aprende do que ensina no desenvolvimento do estágio supervisionado. Desenvolvido num ambiente de trabalho que visa a preparação para o trabalho produtivo de educandos que estejam frequentando o ensino regular em instituições de educação superior, de educação profissional, de ensino médio, da educação especial, dos anos finais do ensino fundamental na modalidade profissional da educação de jovens e adultos. Então, o estágio ele ganha uma importância enorme na nossa formação, certo? Então, o estágio, que antes era concebido como uma complementação do ensino e da aprendizagem, passa, como vocês viram aí, a ser concebido como um ato educativo, né? Que está presente, inclusive, nos documentos que norteiam os cursos de formação superior. Né? No projeto pedagógico de todos os cursos, o estágio aparece como um elemento obrigatório. Na unidade 2, nós já tratamos especificamente do estágio e da docência, né? As implicações, as perspectivas que a gente tem. E aqui na segunda unidade, nós vimos que o estágio supervisionado, né, ele se constitui como um campo do conhecimento, automaticamente ele tem um estatuto epistemológico, ele tem uma organização teórica. Né? O estágio supervisionado não é simplesmente a prática, né? A prática enquanto uma atividade instrumental, a prática enquanto técnica, ele não se constitui dessa maneira. O estágio é justamente se produz na interação dos cursos com o seu campo social, no qual se desenvolvem as práticas educativas. Veja que aí há um entrelaçamento do estágio com o local, com a escola. Você não vai para lá única e exclusivamente para desenvolver uma prática, mas é uma prática comprometida com aquele campo social, com a escola. Né? Então, nós vimos aqui também, sobretudo, que o estágio ele é uma atividade que busca unir o teórico e o prático, né? Sem aquela separação tradicional que ao longo do tempo foi se imprimindo no estágio, né? De que ele seria a parte prática, de que ele seria o momento do aluno exercer a docência, mas de uma forma descompromissada, sem refletir sobre a realidade da escola. Ele é justamente o inverso. É uma prática, óbvio, mas é uma prática orientada, refletida,
elaborada, reelaborada, baseada nas necessidades da escola enquanto campo social que recebe esse aluno. Ok? Então, como nós vimos, né, só recapitulando, o estágio é justamente a prática e a ação, mas de forma imbricada. Ok? Não há uma separação entre esses dois aspectos. Nós vimos ainda, dentro da unidade 2, a questão muito discutida por Zabala, que se relaciona com o estágio, óbvio, porque lá nós trabalhamos com conteúdo, com currículo, com a avaliação. Né? No campo dos conteúdos, ele vai nos dizer, tentando, né, nos mostrar como que os conteúdos se organizam. Né? E aí ele vai nos dizer que dentro dessa perspectiva de organização de conteúdos, a gente estabelece 3 graus de relações disciplinares. Né? O primeiro dele é a multidisciplinaridade, que é aquela forma de organização mais tradicional, né? Em que os conteúdos são apresentados em matérias independentes umas das outras. Nós temos também a interdisciplinaridade, que é a relação de 2 ou mais disciplinas. E, por último, nós temos a transdisciplinaridade, né? Que no nosso sistema educacional, como ele é ainda muito tradicional, ela é extremamente difícil de se executar porque ela requer uma relação global, né, dentro de um sistema totalizador, ou seja, todas as disciplinas elas estão ali integradas de forma globalizada. Né? Além disso, nós estudamos também sobre os materiais curriculares, né, e a avaliação. Os materiais curriculares são justamente os materiais que a gente utiliza, né, os instrumentos que são utilizados pelo educador para que ele possa organizar, planejar e executar a sua ação didática. Né? Nós falamos, inclusive, da questão do livro didático, que ele é um material que deve ser usado, mas ele não deve ser único e exclusivo nas intervenções pedagógicas. A gente, enquanto professor, tem que, inclusive, elaborar materiais e não ficar restrito apenas ao livro didático. E ainda sobre a avaliação, né, para que a gente não confunda a avaliação com escalonamento, né, com fazer escala de aluno em termos de nota. A avaliação ela é muito mais do que isso. Né? A avaliação ela analisa, né, ela verifica o progresso do aluno. A gente pode, através dos resultados, refletir sobre aquele processo de ensino-aprendizagem e refletir sobre a nossa prática docente também. Né? Ela gera um feedback não só para o aluno, mas também para o professor. E ela deve ser, sobretudo, um instrumento motivador, né? E não desmotivador. Então, a gente precisa também refletir sobre a questão da avaliação para que ela se torne um instrumento realmente necessário e eficaz do processo de ensino-aprendizagem. Pois bem, na unidade 3, né, nós focamos especialmente na questão do planejamento, na organização do plano de aula e do relatório de estágio. Nós iniciamos refletindo, né, sobre a questão do que é planejar, que é justamente o conjunto de ações coordenadas, né, para atingir os resultados previstos de forma mais eficiente e econômica. Né? Vimos também a diferença entre planejamento e plano. O planejamento é um ato mais amplo, né, que a gente organiza de forma consciente e ordenada uma série de ações. O plano em si é um documento, né? Nesse documento nós vamos registrar o que a gente pensa em fazer, como fazer, quando fazer e com que fazer e com quem fazer também. Então veja que há uma diferença, que a gente comumente faz essa confusão, né, entre o que é planejamento e o que é plano. O planejamento, veja, é uma forma consciente e ordenada, ampla, né, de organizar uma série de ações. O plano, dada a sua especificidade e dada também que ele é um documento, né, ele é justamente o momento em que a gente pensa
o que fazer, como fazer e quando fazer. Além dessa questão, nós também vimos que, para elaborar um planejamento, em primeiro lugar, o que é que a gente precisa? Definir claramente os objetivos. Veja que os objetivos é justamente o mecanismo que faz com que eu atinja as metas, né? Traçar as metas que devem ser batidas no decorrer do processo, projetar ações para a tomada de decisões quanto às condições adversas futuras que porventura possam surgir, né? Porque é óbvio, todo planejamento ele é flexível, já dada a questão das adversidades que podem surgir. Então, encarar essa especificidade do planejamento, né? E, sobretudo, o planejamento ele contribui. No momento em que você projeta, você, de certo modo, já se resguarda e já tenta visualizar essas adversidades que possam surgir. Analisar as possibilidades alternativas de ação e, por fim, implementar o processo e avaliar os resultados, né? Então, o planejamento ele me favorece, além de uma organização, o meu ponto de partida, aonde que eu quero chegar, quais as possibilidades alternativas que eu posso ter, além de como que eu vou avaliar os resultados que eu quero atingir. Falamos também sobre a questão do plano de aula. O plano de aula ele é um desdobramento do plano curricular, né? Veja que quando a gente trata de planejamento, a gente vai afunilando, né? Então, a gente tem o plano curricular, o projeto pedagógico, que é um planejamento também, e, por fim, nós temos o plano de aula, certo? O plano de aula é justamente essa sistematização das unidades didáticas que nós vamos executar através das nossas aulas, ok? No plano de aula é essencial, né? Toda uma organização, como vocês estão vendo. Então, a gente precisa, né, identificar o nosso campo de ação, né, e através do cabeçalho identificar, pontuar aonde que nós estamos atuando, a duração, quem somos nós, a série, o ano que nós vamos trabalhar, especificar, né, automaticamente os conteúdos que serão trabalhados, que aí a gente pode fazer de forma mais ou menos detalhada, de acordo com as necessidades de especificação do plano. Depois, nós temos que pontuar os nossos objetivos. Esses objetivos é justamente o que vai apontar para as metas que nós teremos de conseguir. As metodologias, que procedimentos de ensino, que técnicas, que estratégias nós vamos utilizar no desenvolvimento desse conteúdo, né? É o caminho que a gente vai trilhar, os recursos didáticos que a gente vai também utilizar nessa aula, que materiais deverão ser preparados, mantidos à disposição, né? Que recursos. E aí os recursos eles são mais variados, desde recursos mais gerais, até recursos físicos, como, por exemplo, livro didático, equipamentos audiovisuais, até recursos pessoais, né, que a gente cria para ensinar uma turma específica, né? Aí nós temos a avaliação, que é justamente as estratégias que a gente vai utilizar na sala para acompanhar o processo de desenvolvimento dos alunos. E, por fim, as referências bibliográficas, que contribuíram para que a gente construísse e formulasse a nossa aula e o nosso plano. Vimos também sobre a questão do relatório de estágio, né? O relatório de estágio é o documento formal, né, que o aluno apresenta à instituição, apresenta ao professor com as suas reflexões da investigação de pesquisa e desenvolvimento, né, em que lá vocês vão detalhar as situações práticas, as situações de observação que vocês executaram na escola, certo? Então, nós finalizamos a nossa videoaula de encerramento. Eu espero que vocês
tenham gostado. Nós estamos à disposição para minimizar quaisquer dúvidas que tenham ficado. Então, foi um prazer encontrá-los e muito êxito nas atividades da nossa disciplina de estágio supervisionado.